este link. E agora nós vamos falar de um assunto que é considerado o mal do século para a Organização Mundial da Saúde, a depressão. Hoje é a maior causa de incapacitação no mundo, a maior causa de incapacitação no mundo, olha só que grave. E para falar sobre o assunto, nós recebemos a psicóloga Návia Patucci. Návia, muito obrigada por ter vindo. Não sei se eu confundi ali, mas é a quarta causa de incapacitação no mundo, né? É muito, muito grave isso, né? Mas para começar, eu quero começar te perguntando o que caracteriza a depressão? Né? Porque hoje, não querendo desfazer, porque é uma doença muito grave, mas assim, muita gente fala que está em depressão, talvez até sem procurar uma ajuda antes, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Fabiana, boa tarde, telespectadores. Sim, realmente depressão é o mal do século, como se diz. Além de ser o quarto quadro incapacitante no mundo, no Brasil é o primeiro. Né? Mesmo que hajam sintomas físicos, tipo fibromialgias, outro tipo de paralisias, o que estaria por trás disso são quadros depressivos. Bem, já é lugar comum se dizer que alguém tem depressão diante da mínima manifestação de tristeza ou de desconforto, né? Então, acho que existem também alguns equívocos quanto a isso, de se colocar neste saco da depressão qualquer coisa dessa ordem. O que se pode chamar efetivamente de depressão seria um quadro em que a pessoa ela perde a capacidade, em primeiro lugar, a capacidade de desejar qualquer coisa. Uma perda total do seu próprio valor, uma incapacitação para trabalhar, para estar no mundo e especialmente um sentimento de culpa muito intenso. Né? Uma tristeza em decorrência de perda de alguém, de um luto, ela pode não ser considerada depressão. Geralmente um quadro de luto, de perda de um ente querido ou de algo importante que estaria no lugar, ou um trabalho, ou algo assim, é uma situação que em torno de 2 anos a pessoa tem condições de reelaborar isso. E é muito importante a pessoa passar pelos momentos de tristeza, porque a tristeza, a relembrança do que se perdeu, ajuda a lidar com esta falta do que não tem mais e pode mobilizar forças para construir um outro tipo de vida, um outro tipo de trabalho, para reorganizar a própria vida. Então, tu veja que tem 2 lados isso, né? Existe um limite. Sim, mas o fato é que só aumentam os números, né? Como você falou, doença é uma doença mais incapacitante do Brasil. Claro. Né? A quarta no mundo. Por que isso vem acontecendo? Olha, cada doença, ela traz a marca histórica do seu tempo, né? Então, a depressão é muito curioso, porque há tempos atrás, a doença do século era a histeria, né? A depressão, no momento, ela, na verdade, ela passa a ser uma reação psíquica a um ideal construído na nossa sociedade de que se deve evitar o sofrimento a qualquer custo. Se em gerações anteriores o sofrimento era algo que conferia um certo valor à trajetória do sujeito, ele conseguiu sobreviver, ele venceu na vida, sofrer, ter frustrações acaba sendo algo indesejável. Então, existe um imperativo social de que a pessoa tem que estar sempre feliz, sempre realizada, com fotos lindas no Face, no Instagram. É só a felicidade que aparentemente aparece, né? Então, na mínima dissonância desse ideal que é esperado, as pessoas tendem a ver, mas eu tenho alguma coisa de diferente comigo, por que eu não estou sendo assim? Então, esse imperativo social é um dos fatores, esta marca da nossa época, é um dos fatores que nos mostram que a depressão, além de ela ser uma questão individual, que pode ser um quadro patológico individual, ela é uma característica, um sintoma social. Quer dizer que, você até citou aí, as redes sociais têm contribuído para isso? A gente pode dizer? Eu não digo que elas contribuem, elas são um reflexo. Elas têm tanto peso, porque, de uma certa forma, elas respondem a esse suposto ideal, porque tu não vê ninguém, é muito raro, colocar alguém
com tristeza no Facebook ou no Instagram, só se é para comunicar alguma nota de falecimento. Mas o que todo mundo quer demonstrar é uma imagem de felicidade, de realização amorosa, financeira, de beleza, de peso. Návia, daqui a pouco a gente vai continuar falando, vou pedir para você ficar um pouquinho mais com a gente, pode ser? Ok. Falar por que as mulheres sofrem mais depressão do que os homens, né? Como que a gente pode fazer para sair desses quadros. Ok. Tô contando com a participação de vocês, quem quiser mandar pergunta, estou aqui com o nosso tablet 98405